Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo para vocês um vídeo sobre BB Seguridade. Recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre Caixa Seguridade mostrando o preço teto, mostrando também um pouco do resultado e o pessoal deu a sugestão de eu continuar fazendo vídeos de seguradoras e agora quero trazer para vocês não só os destaques de BB Seg, tá, que é BB Seguridade, mas também um cálculo de preço teto. Então fique até o final desse vídeo para você entender tudo isso. E óbvio, tá? Vale muito a pena se você tem uma estratégia previdenciária, você ficar de olho em empresas que pagam bons dividendos, mas mais do que isso, ficar atento em qual é o melhor momento para você comprar. Por isso, sempre aquela relação com o preço teto, tá? Que é a conclusão, na verdade, da sua análise. Tudo você faz, aí depois você chega assim ali no preço teto, tá? Então hoje eu vou mostrar isso aqui tudo pra vocês. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, isso ajuda demais o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas. Pode ser um obrigado, um valeu, um forte abraço, qualquer coisa assim. Vai ajudar, ou a sua opinião sobre todo esse vídeo, uma sugestão também. Fico muito feliz, tá? Me desculpe pela minha voz, pô, o tempo mudou em São Paulo, começou a ficar bem frio. Eu moro aqui em São Paulo e, pô, eu fiquei doente, fiquei gripado. Mas eu não posso deixar de gravar o vídeo pra vocês. Então só releva isso daqui e bora pro vídeo. Bom, primeiro, só mostrar pra vocês, tá? Hoje caindo quase 5% BB Seguridade, apesar do resultado ter vindo acima das expectativas. Um resultado bom, tá? Lucra basicamente 1,8 bi no primeiro tri, uma alta de mais de 50% comparado ano contra ano. E mais do que isso, tá? Acima do consenso. Olha aqui, era 1,76 bilhão. Na verdade, o que apontava o consenso de mercado para o lucro, veio 1,83. Não só isso, tá? Toda a parte ali de desempenho comercial, tanto em seguro, previdência e também capitalização, tiveram melhoras, né? Foi um forte desempenho, de certa forma. A gente teve um resultado financeiro que também cresceu, que ajuda bastante o lucro, dado uma alta na Selic. E não só isso, tá? Uma melhora na sinistralidade, que é onde de fato tiraria ali valor do balanço, né? Onde colocaria ali maiores despesas, de certa forma. Então, ela melhorou em questão de sinistralidade, teve um bom desempenho comercial, resultado financeiro veio bom, lucro veio acima do consenso, mas as ações estão caindo, tá? Às vezes as coisas não são tão fáceis de entender quanto elas parecem, tá? E de novo, entender se, pô, tá subindo ou caindo no curto prazo, pô, pra ser bem sincero, gente, a gente não liga pra isso. A gente não deveria ligar para isso. A gente deveria ligar sim para se aquela empresa tem bons fundamentos, está no momento certo para comprar e acumular as ações ao longo do tempo, certo? Olha isso, só mais um pouquinho antes da gente falar dos cálculos de preço teto. Receita operacional, tá? 2,1 bilhão no primeiro tri, crescimento de 42% ano contra ano. Resultado bruto, olha, 2,1 bilhão também basicamente no primeiro tri, ante 1,4 bilhão no mesmo tri, né, no mesmo comparativo do ano passado. Perceba, a empresa está se recuperando e está em expansão. Isso aqui é legal, tá? O resultado financeiro, obviamente, de toda a parte consolidada da empresa atingiu 338,2 milhões, um crescimento de mais de 45% ano contra ano. Por quê? Justamente por elevação da taxa Selic, tá? A gente sabe que as seguradoras, elas pegam aquele dinheiro, elas emitem os prêmios, elas pegam aquela grana, elas deixam sentado rendendo juros. Se precisa usar, se alguém tem algum sinistro, pega esse dinheiro e usa. Mas é sempre bom lembrar, tá? Esse dinheiro vai ficar rendendo a basicamente Selic, tá? Basicamente teve uma redução no custo passivo atrelado aos planos de previdência, dado também essa queda da inflação. A menor magnitude da abertura da curva de juros no longo prazo e a expansão do saldo médio de ativos financeiros foram os principais fatores que explicaram essa variação. Basicamente falando, a gente ainda tem uma questão de juros alto, isso faz com que a gente tenha também um resultado financeiro que vai ser melhor. Atrelado a isso, em alguns momentos que a gente tem juros altos, por uma economia um pouco mais caída, de certa forma, a gente pode ter um operacional ruim, mas não foi o que aconteceu em BBSEG, tá? O operacional também veio bom, tá? Um ganha-ganha dos dois lados, beleza? Olha só aqui, os prêmios emitidos da Brasil Seg também superaram o intervalo de projeção, atingindo crescimento de 35,2% em relação ao reportado no primeiro TRI. Aqui, as reservas de previdência, né, PGBL, VGBL, enfim, não precisa saber a diferença, mas você saiba, isso aqui é a parte da previdência, cresceu 10,7%, tá? Olha só, BB Seguridade também encerrou o primeiro trimestre com um patrimônio líquido avaliado em 8 bilhões, ante 7,3 bilhões do primeiro TRI de 22. Crescimento de patrimônio é importante para as seguradoras também. Então, quando você olha o resultado, você fala assim, pô, foi um resultado excelente. Só que aí você olha um pouquinho do que o mercado está fazendo, as ações estão caindo 4,57, mesmo vindo acima do esperado, tá? Normalmente, quando o resultado vem melhor que o esperado, a gente tem as ações subindo e às vezes acaba caindo, tá? Você não precisa saber, como eu falei, exatamente o que motiva essa queda de curto prazo. Atente-se sempre no fundamento, nos resultados e no preço teto.
você vai acabar comprando sempre as boas ações aos melhores preços, beleza? Bom, e aí o que eu fiz aqui para vocês, tá? Como eu não tenho BB Seguridade na minha carteira, e vocês bem sabem, tá? Eu gosto de fazer o preço teto projetivo. O que isso significa? Eu pego aquela ação, eu pego aquela empresa, eu projeto quanto que ela vai gerar de resultado nos próximos 3 anos, ou seja, nos anos para frente, que ainda não aconteceram. Faço as minhas premissas, chego num lucro, atribuo um payout, chego num dividendo por ação, e aí sim eu tenho um preço teto que eu chamo de preço teto projetivo. Eu estou comprando a empresa hoje, vendo ela para frente. Quando eu não tenho a empresa, para trazer um pouco do vídeo de forma mais informativa para vocês, até para dar um pouco de noção de quanto ou não ela está cara comparada ao seu passado, que teoricamente pode se fazer, mas eu não acho que é o mais correto, eu trouxe aqui para vocês um preço teto histórico e até uma média, tá? Dos últimos 4 anos, então 2022, 21, 20 e 19. Perceba, um payout que roda ali numa média, vai de 75%, mais ou menos, a gente pode colocar assim, 75% a 90% é o esperado para a BBSEG, um dividendo por ação de cada um desses anos e o preço teto atribuindo 6% de yield alvo para cada um dos anos. O que eu gosto de fazer? Quando eu faço meu projetivo, eu faço uma média, ou a depender do modelo de negócio, eu pego o menor preço teto possível para atribuir mais margem de segurança. Nesse cenário, se a gente fosse pegar um pouco do pior preço teto, a gente atribuiria R$ 22,00, que foi em 2020. Ou seja, se você quer pegar o pior cenário passado e continuar levando ele para o futuro, você fala, opa, se eu comprar até R$ 22,00, que foi o pior dos últimos 4 anos, basicamente, eu vou ter pelo menos 6% de yield recebendo de BBSEG. Agora, às vezes não faz sentido isso, porque pode ter sido um ano ruim, pode ter sido algo relacionado a algo extraordinário, né, que não tem relação com o modelo de negócio como um todo na sua perenidade. E aí, se você fizer isso, você pode atribuir simplesmente um preço teto muito conservador e que você não tenha oportunidade para comprar. Então, às vezes, a média faz sentido. Aqui uma média desses últimos anos, R$ 35,00. A gente viu, né, hoje, como mostrei para vocês, na casa dos R$ 32,62, caindo inclusive 5%, quase 5%, tá? Então, com base no passado, o que a gente teria aqui? Perceba, a gente teria ainda uma margem de segurança frente à média dos últimos 4 anos. O que eu acho que é legal de você fazer se você está aqui já querendo comprar BBSEG, você já está um pouco aí pensando em ter na sua carteira, aumentar a sua posição, faça o projetivo. Pegue o ano, pegue o resultado que saiu agora, projete o final de 2023, faça 24, faça 25, faça 26, se você quiser, tire uma média do preço teto projetivo para frente e atribua aquilo como seu preço teto para aportes, tá? Como o modelo de negócio, de certa forma, ele é bem previsível, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer com a seguradora, a gente pode balizar um pouquinho o lado financeiro com o lado operacional, ele tende a ficar muito próximo, de certa maneira, do que é a média histórica, igual uma transmissora de energia, igual às vezes uma geradora. Agora, mesmo assim, não acho que faz sentido você usar sempre o histórico. O histórico é muito fácil, gente, já passou. Você tem que fazer o projetivo, isso é importante. É mais difícil, claro, você precisa aprender a analisar, você precisa saber fazer tudo isso, tá? Mas, aqui é um pouco da dica que eu dou, mas já dou pelo menos de mão beijada aqui os últimos anos um pouco do histórico. Então, 35 de média, hoje, olhando para trás, estaria valendo a pena sim comprar com pouca margem de segurança. Mas vai lembrar, tá? Se a gente olhar para year to date, né, do começo do ano até agora, na verdade olhar 5 anos para trás, tá? Olha as oportunidades que a gente teve aqui lá para 2021, lá um cenário vai pós-pandemia. Olha aqui, rodando a 22, 25, 19. Imagina comprar nesses preços. Olha o dividendo que você está recebendo. E não só isso, olha a valorização, quase 71% aí de valorização lá da uma mínima de 19 praticamente até agora. Então, de novo, o importante é você se preocupar com os fundamentos da empresa, o que ela está gerando ao longo do tempo, e não simplesmente a variação da cotação naquele momento. É claro que num curto prazo ruim as cotações vão cair, mas você tem que entender, será que isso é só o curto prazo ou será que a empresa está indo para o buraco? Essa é a dificuldade, por isso que não é todo mundo que tem uma boa carteira. E eu tento te passar aqui nos vídeos, tá? Essa ideia de se fazer sempre essa análise, sempre atribuir um preço teto racional para você conseguir fazer bons aportes. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui seu gostei. Isso ajuda demais aqui a divulgar o canal. Mais do que isso, tá? Vem aqui embaixo, comenta alguma coisa. Isso ajuda demais, tá bom? Tamo junto, tem vídeo todos os dias. Se inscreve aqui. Forte abraço, valeu, falou, fui.